Entre maio e agosto de 2021, mais de 1,4 milhão de empresas foram abertas no Brasil, um recorde histórico e 26% acima do mesmo período de 2020. Mas não é de hoje que a Exame enxerga o potencial dos brasileiros para empreender. Há mais de 55 anos, ajudamos empresários de todo o país a se abrirem para o mundo, dando visibilidade às suas trajetórias em nossas páginas. Hoje, dos mais de 15 milhões de brasileiros que impactamos todos os meses, mais de 1 milhão já é dono do próprio negócio. Conversamos com esses empreendedores em diferentes plataformas e formatos, de newsletters a podcasts, passando por entrevistas exclusivas e análises aprofundadas em texto e em vídeo. Mas sempre com a mesma missão: oferecer conteúdos relevantes, inovadores e que ajudem a fomentar a cultura do empreendedorismo no país. Reforçando esse compromisso, apresentamos hoje o Ranking Negócios em Expansão, um anuário das PMEs brasileiras que mais conseguiram expandir vendas e conquistar mercados ao longo do último ano. É mais uma iniciativa da Exame para trazer visibilidade e reconhecimento àqueles que ajudam a movimentar a economia do Brasil. Vocês. Olá, boa noite. Meu nome é Amanda Klein, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à primeira edição do Prêmio Exame Negócios em Expansão, evento que tem o objetivo de revelar os pequenos e médios empreendedores que mais se destacaram em 2021 sob o aspecto do crescimento das receitas. O Prêmio Exame Negócios em Expansão é promovido pela Exame, maior canal de economia, negócios, finanças e carreira do país. E esta noite estão reunidos aqui empresárias e empresários que acreditam no espírito de empreendedorismo e em nosso mercado. Temos aqui mais de 200 empresas, todas vencedoras que não se intimidaram por um cenário ainda complicado pela pandemia. Comandaram com excelência suas empresas e cresceram ao longo desse último ano. Por essa razão, todos aqui presentes, sem exceção, fazem parte do ranking Negócios em Expansão e estão de parabéns. Muito obrigada a todas e a todos pela presença. O Brasil nunca foi tão empreendedor como agora. Como podemos ver no vídeo, poucas vezes o ambiente para fazer negócios no país esteve tão favorável como nos últimos meses. A maior articulação entre órgãos públicos reduziu o tempo de abertura de empresas país afora. Atualmente é possível colocar um CNPJ no ar em apenas 2 dias. Uma ótima notícia num país onde até pouco tempo atrás estar com o negócio regularizado podia levar meses. Em meio a tudo isso, proliferam os casos de empreendedores que, motivados por um sonho, criaram modelos de negócios inovadores, conquistaram mercados e servem de exemplo para quem está chegando. No ano passado, o país gerou 11 unicórnios, como são chamadas as empresas de tecnologia avaliadas em mais de $1 bilhão, mais que o dobro dos 5 unicórnios de 2020. Ao longo de 55 anos, Exame procurou celebrar o capitalismo brasileiro ao dar visibilidade à trajetória desses empreendedores inspiradores que conseguiram transformar ideias em negócios com crescimento exponencial. E no momento em que mais gente está tirando do papel uma ideia de negócio próprio, Exame lança Negócios em Expansão, um anuário dos negócios de pequeno e médio porte brasileiros que mais conseguiram expandir vendas e conquistar mercado ao longo dos últimos meses. Negócios em Expansão será realizado uma vez por ano, listando empresas de faturamento entre 2 e 300 milhões de reais abertas no Brasil, de acordo com a evolução da receita ao longo do ano anterior. Nesta primeira edição, o Exame Negócios em Expansão registrou mais de 270 inscrições que foram avaliadas por uma comissão especial formada por membros da Exame, do BTG Pactual e também da consultoria PwC Brasil. A análise levou em conta as demonstrações contábeis referentes aos anos base de 2020 e 2021 e dados qualitativos para fins de classificação adequada das empresas participantes e mapeamento da conjuntura empresarial brasileira. As informações foram enviadas pelas próprias empresas para a organização do anuário, que envolveu times da Exame e do PTG, com apoio técnico da PwC Brasil. Muito bem,
Agora, para dar início a este evento de premiação, tenho a honra de convidar ao palco Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual. Boa noite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Quando a gente comprou a Exame, há alguns anos atrás, uma das razões que nos levou a fazer esse investimento é que a gente achava que o Brasil não podia perder um veículo com a tradição, com a credibilidade da Exame e que se tornou famosa por contar a história do copo meio cheio, do empresário que teve dificuldade, do empreendedor que errou, mas todos superaram os desafios e chegaram lá. Eu lembro, quando eu estava na faculdade, de ler a Exame, acho que era quinzenal ou mensal, naquela época, e para mim era fascinante ver aquelas histórias daquelas pessoas, daquelas empresas, e eu falava, eu quero ser que nem eles. E é isso que a gente não podia perder no Brasil. Hoje em dia, se você quer notícia ruim, está muito fácil. Agora a gente gosta de olhar o copo meio cheio. O Brasil tem suas dificuldades, tem os seus problemas, mas o Brasil é o nosso país. Se a gente não for acreditar no Brasil, se a gente não for acreditar em vocês, empreendedores, se a gente não tivesse essa doença que nós temos de ser empreendedores, né, de brigar contra todos e todos, superar desafios diariamente, o que seria do nosso país? Né? Quem criaria os empregos? Quem pagaria os impostos? Que país que nós teríamos? Então, por isso que a gente achou que era muito importante manter essa tradição, manter esse legado da Exame. E, sinceramente, a gente está muito feliz com os resultados. A gente vê todos os indicadores de engajamento, de leitura, e todos estão crescendo trimestre após trimestre. A gente vê os novos prêmios que estamos criando, esse é um que me dá muito prazer. Porque falar das maiores e melhores é legal. Agora, falar de cada um de vocês que está aqui, nem todos vocês vão ser premiados, mas todos vocês devem se sentir como premiados e vencedores de estarem aqui. Né? É muito nobre o que vocês fazem, de sair todo dia para criar emprego, gerar renda e ajudar o Brasil a se desenvolver. Se nós, como país, não formos celebrar nossos empreendedores, alguma hora a gente cansa. E a gente não vai deixar isso acontecer. Seja com o Exame, seja com o BTG Pactual, a gente vai estar aqui para apoiar vocês, para contar a história de vocês, para que as suas empresas cresçam, vocês sejam cada vez mais bem-sucedidos e, com isso, o nosso país seja cada vez melhor. Então, aqui é uma noite de celebração, uma noite de reconhecer o que vocês têm construído, de um dia de celebrar. A gente trabalha tanto, a gente se dedica tanto, que a gente às vezes esquece de celebrar as conquistas. Eu acho que o fato de vocês estarem aqui é uma conquista. Serem reconhecidos como uma das empresas que mais cresce é uma conquista que merece celebração. Então, celebrem, sintam-se reconhecidos, sintam-se parabenizados. Nós temos muito orgulho de vocês, como os empreendedores que ajudam a transformar o Brasil, e vamos continuar nessa toada, porque é disso que a gente precisa, que se a gente continuar nesse caminho, aí sim teremos um Brasil cada vez mais próspero e rico. Então, desejo a vocês uma ótima noite, uma ótima premiação, obrigado pela presença e parabéns a todos vocês pelo reconhecimento, por estarem aqui hoje à noite. Obrigado. Obrigada, Sallouti. É hora mesmo de celebrar o empreendedorismo. O espírito empreendedor e o desejo de fazer expandir um sonho não tem limites. Para quem possui essa chama da realização, obstáculos e desafios existem para serem vencidos. E é nesse sentido que vamos ouvir agora uma pessoa que possui de sobra todas essas características e que vai nos contar um pouco da sua trajetória empreendedora e sobre o potencial empreendedor que existe nas favelas brasileiras.
tenho o prazer de convidar ao palco Celso Ataíde, CEO da Favela Holding, fundador da CUFA e empreendedor social de ano de impacto e inovação pelo Fórum Econômico Mundial, que sempre vê o copo meio cheio. Celso. Bom, pessoal, boa noite. Quando me convidaram para poder fazer parte dessa noite aqui, eu fiquei muito feliz, porque, como foi dito aqui, todo mundo que está aqui realmente são privilegiados, e também quem não está aqui também é porque passa a fazer parte de um grande momento, sobretudo de retomada econômica desse país. Eu sou do Rio de Janeiro, eu hoje moro em São Paulo já há algum tempo, eu sou da Baixada Fluminense. O lugar de onde eu venho sempre foi um lugar tido como um lugar muito violento, muito pobre. Meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe era alcoólatra, meu pai também era alcoólatra, brigavam todos os dias era uma grande guerra, literalmente brigas de sangue, facada, inclusive. Quando eu fiz 6 anos de idade, eles resolveram, pela última vez, brigarem, e minha mãe, então, foi morar na rua. Eu fui junto com ela, com meu irmão, que tinha 1 ano a mais que eu, e, obviamente, que eu achava que ela fosse voltar para casa na semana seguinte, no máximo, em função da rua ser o limite das relações. Mas ela não voltou, aquele cheiro horrível que era no primeiro dia era quase insuportável, no dia seguinte não era tão insuportável assim, no terceiro já era o nosso cheiro, e eu fiquei na rua durante 6 anos. Portanto, dos 6 anos de idade até os 12 anos de idade, era na rua que eu vivia, vivendo de pequenos furtos e na condição de mendigo. Meu irmão foi assassinado e, quando eu fiz 12 anos de idade, então eu fui morar num abrigo público chamado Pavilhão de São Cristóvão. Durante o dia eu ia para as ruas e, à noite, eu ia para uma fila, porque o poder público é quem levava para nós uma quentinha ou frutas. E ali eu fiquei, e quando eu fiz 14 anos de idade, a gente, então, foi ser feliz, a gente teve um upgrade na nossa vida. Eu fui morar, então, numa favela, novamente, na zona oeste do Rio de Janeiro, chamada Favela do Sapo, Senador Camará. Ali eu passei, então, a trabalhar numa rinha. Aliás, a gente chamava de rinha, mas não era rinha porque era a gente lutando enquanto os adultos apostavam. Então, quer dizer, a gente sabe que rinha são brigas de galo, e lá era briga de gente. A gente, então, passou a ficar ali, a gente vivia daquilo, e depois eu fui ser empreendedor, vendendo cachorro-quente, bananada, refresco no Maracanã, na várzea, passei a vender bala no trem, e aí, quando eu fiz 15 anos de idade, eu fui ser empreendedor em Madureira. Me tornei sócio de 2 grandes empresas aos 15 anos, a Nike e a Adidas, quando eu era camelô. Espero que não tenha ninguém da Nike e da Adidas aqui, senão pode rolar aqui um royalty retroativo, eu acho que eu não suportaria. E passei a viver no camelô, e um belo dia eu resolvo, então, dizer para o subprefeito que eu era o cara mais brabo da rua, apesar da idade, e que eu conseguia resolver os problemas de furtos que tinham ali. Ele acreditou em mim e me deu um espaço físico para poder organizar a rua. Obviamente que eu não era o mais brabo, eu era o mais bobo, mas eu dei um ponto para cada brabo e a gente, então, começou a organizar aquele negócio. Eu passo a fazer, para entreter aqueles camelôs, umas festas embaixo do viaduto onde eu havia morado. Então, era meu primeiro encontro efetivo com aquele espaço físico onde eu tinha vivido durante 6 anos. E aquilo vira um baile de charme. E eu tinha sido... E o baile de charme, na época, era um contraponto aos bailes funks que tinham guerras. E o baile de charme era onde os pretos dançavam arrumados e não brigavam. E o nosso maior discurso era que a gente não briga. Eu achava que aquele discurso era muito frágil em relação ao que eu tinha aprendido na favela, que era ser revolucionário. Tinha um traficante na favela que dizia que a gente tinha que ser comunistas, que ele tinha aprendido a ser comunista na cadeia, etc. Eu virei comunista também. Eu não sabia o que era comunista, ele mandou botar um martelo e uma foice em casa, minha mãe dizia, o que era isso? Eu dizia, eu não sei o que é, fica quieto, que isso é perigoso. Não sabia o que era aquilo. E depois eu também descobri que esse cara, ele também não era comunista, ele era botafoguense e fã de João Saldanha. Então, ele só reproduzia o que o João Saldanha era, que era comunista. Então, o tempo passou e eu tinha aquela ideia daquela tal revolução, só que eu nunca tinha ido à escola, quer dizer, até hoje não fiz faculdade nem nada,
mas a minha formação foi na rua, literalmente, e talvez tacar fogo em um ônibus talvez fosse a revolução que eu sonhasse. Mas como não tinha nenhuma referência sobre revolução nenhuma, falar aquilo era simplesmente reproduzir apenas uma palavra ou talvez uma frase. Mas eu queria fazer a tal revolução que me contaram, mas que eu não tinha visto. E aí eu resolvo, então, não fazer mais charme, que é o que eu achava que ficar dizendo que a gente não brigava, era basicamente dizer que a briga era uma característica nossa, eu não queria aceitar aquilo, achava muito passivo, eu queria ser mais agressivo, e resolvo, então, trabalhar com hip-hop. E quando eu vendia as minhas roupas de moletom no Rio de Janeiro, comprava aqui em São Paulo, ficava num baile de rap à noite e voltava para casa de ônibus com a mercadoria para o Rio de Janeiro. Nessa eu conheci alguns camelôs, algumas pessoas que faziam baile black no Rio, e eu venho para São Paulo e começo a me envolver com o pessoal do hip-hop, começo a lançar algumas bandas junto com um amigo, e dessas bandas algumas surgiram, viraram bandas importantes, entre elas MV Bill, Racionais MCs, com quem eu trabalhei durante 15 anos, e fui fazendo um monte de coisa. Chegou um momento em que eu também comecei a achar que existia uma distância entre... E aí não estou falando de Racionais, mas falando daquela revolução que a gente pregava e aquilo que eu efetivamente queria. A gente era visto pela imprensa como os pretinhos da periferia que protestavam. Eu não queria fazer protesto, eu queria produzir, ainda que equívocos, e que se eu precisasse de tempo para poder rever os meus equívocos, então que isso aconteceria. E eu ficava, na verdade, apenas protestando. Eu estava, no máximo, abrindo mais uma indústria, que era da denúncia, mas não estava movimentando e fazendo, na verdade, uma reversão dos valores que eu achava que eram importantes. O tempo continua passando, então eu faço uma ruptura no movimento entre aquelas bandas que queriam efetivamente fazer alguma revolução e aquelas que apenas queriam reproduzir esse tipo de lógica. Diziam que algumas bandas nossas eram extremamente inteligentes, que o Mano Brown era um gênio, etc. Não que ele não seja um gênio, não que o MV Bill, que o Criolo, que já eram da CUFA na época, não fossem gênios, mas era tão baixa a expectativa que aquelas pessoas imaginavam que a gente podia produzir, que qualquer coisa que viesse de nós era um ato de genialidade. Se a gente dissesse, preciso ver minha mãe, olha, eles também amam. Tudo era uma coisa muito gigante para o tipo de pensamento que aquelas pessoas tinham em relação a nós. Tudo aquilo me irritava muito e eu queria produzir mais e mais e mais, e não queria o discurso do marginalizado, oprimido, favelado, eu queria o discurso do poder, eu queria ser rico também, eu queria produzir riqueza e democratizar, obviamente, essa riqueza que eu eventualmente pudesse conquistar. Mas também sabia que aquilo ali era muito difícil. Meu sonho máximo era comprar uma bola de praia que eu via o pessoal passando na rua, que também sabia, eu imaginava que eu jamais teria uma delas. Eu, então, crio a CUFA, que é a Central Única das Favelas, e eu dizia já na época, 25 anos atrás, que a gente era uma organização social com fins lucrativos. E aí eu era chamado de mercenário, como se eu só pensasse em dinheiro. E eu ficava dizendo, bom, o que difere uma empresa de uma ONG é que uma divide o lucro e a outra usa esse lucro para poder criar melhores condições de vida para o seu quadro. Mas o asfalto entendia também que a gente não precisava ter lucro, como se o asfalto é que tivesse a prerrogativa do lucro e a gente, que vive num espaço de escassez, tivéssemos apenas que reproduzir aquilo. Quando você vai fazer um projeto com o governo federal, estadual, municipal, existe a Lei 8666, que você ainda precisa dar uma contrapartida de 10% de um projeto que você vai fazer. Portanto, como é que você faz? Então, você fica, na verdade, à mercê de organizações, de ONGs do asfalto que viabilize na ponta, na favela, por exemplo, as atividades que você efetivamente faz e você acaba não conseguindo emergir. Então, esse era o meu maior desafio, eu não aceitava ser chamado de carente, como eu não aceito até hoje. Quem mora em favela não são pessoas carentes, são pessoas potentes. Se a gente fosse carente, tinham que dar uma carteirinha para cada favelado e a gente não tinha que pagar mais para ir no metrô, de ônibus, trem, no estádio de futebol, porque nós somos carentes. Ter baixa renda é totalmente diferente de ser carente. Você pode, na verdade, uma sociedade justa não é aquela que todo mundo vai ser rico, porque isso é impossível. Vai haver o dono do prédio, então vai haver o porteiro também. Mas uma sociedade justa não é aquela... uma sociedade justa é aquela que o filho desse porteiro e o filho do dono do prédio possam sonhar com a tal da mobilidade social.
Do contrário, você, na verdade, não consegue absolutamente nada. Então, quando eu vejo aqui falar sobre esses empreendedores, que a gente sabe muito bem o quanto é essa luta e o quanto risco se corre, e quando você tem sucesso, é óbvio que você teria, e quando você tem fracasso é porque você é burro, porque você é burra e incompetente, e a gente sabe que não necessariamente é por conta disso. Então, a gente sabe o desespero, muitas vezes, que é. Eu, então, resolvo, em 2015, sair da CUFA, convido o Preto Zezé para poder assumir a CUFA, a gente faz o lançamento da CUFA em Nova York, no Bronx, e na ONU, onde a gente assume 3 cadeiras na ONU, de afrodescendência, juventude e habitação, e a gente, nesse interim, a gente já tinha organizado, sistematizado a CUFA com a Fundação Dom Cabral e a London School Economic, que ajudou a gente durante 3 anos sistematizar a organização. E agora, a última fase, quem está fazendo é a BEM Consultoria, que também entregou no mês passado. E eu começo a pensar em criar uma holding. Eu não tinha a menor ideia do que era uma holding. Aliás, não tem ainda. Mas eu sabia mas o pessoal dizia que todo mundo tinha holding, eu falei, eu quero ter um negócio desse aí também. E aí, sou da favela, falo favelês, não falo português, não falo share, trade, não falo essas expressões. Quando você fala empreender, na favela a gente não fala eu sou empreendedor. Aqui a gente se vira, a gente faz o nosso corre, dá os nossos pulos. Então, as linguagens são diferentes, mas existe riqueza naquele lugar, tanto que todas as empresas pensam em fazer produtos customizados para esse público, classe D, C e E. Eu chamo de favela aquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal, um espaço físico onde reside 17 milhões de pessoas. Não estou falando de periferia. Espaço físico que mobiliza hoje 180 bilhões. Se você juntasse as favelas hoje brasileiras, elas seriam a 4ª economia se elas fossem um Estado. Em população, seria a 4ª em população e seria a 4ª em economia. Qualquer empresa, se você pensar em fazer um plano de expansão para o Paraguai, você faria. E, no entanto, quando você junta a economia, o que produz o Paraguai, por exemplo, as favelas brasileiras fazem muito mais do que isso. Geram o que corresponde ao Paraguai e à Venezuela somados. Bom, eu, então, saio da CUFA, monto aquilo que seria uma holding e começo a produzir ações com as empresas com as quais a gente já tinha relação, e a gente começa uma ação, então, com a P&G, a Procter & Gamble, e a gente passa a lançar uma empresa chamada Favela Log. E a gente começa a distribuir os seus produtos, depois vem a Natura, e depois a gente monta uma empresa de passagem aérea, a gente se associa ao seu Eloy da Flytour, e hoje nós temos 504 agências de viagens em favelas, que é a Favela Vai Voando. A gente passa, então, a lançar pesquisas, a gente se junta, então, ao grupo do Renato Meireles, que hoje é o Locomotivas, e antes era uma outra empresa, e a gente monta a Data Favela. E assim a gente vai conseguindo, construindo uma série de empresas, e hoje nós temos um grupo de 25 empresas, e muitas delas têm, como essa empresa de passagem aérea, mais de 500 agências de viagem. Isso fez com que eu aprendesse um pouco mais a falar a linguagem do asfalto, mas não sou fluente. Continuo sendo, na verdade, um fluente no favelês, porque na hora que eu começo a aprender a falar a linguagem do asfalto com fluência, eu começo a perder os códigos daquele ambiente, daquele território, e o que eu preciso, me propus, é desenvolver esses lugares. Não adianta essas empresas que estão aqui crescerem, ajudarem o país a ser grande, ser gigante, e a gente será a primeira economia do mundo. Mas se as favelas não se desenvolverem, a gente só terá aumentado a distância do país que cresceu e da favela que ficou no mesmo lugar. E entre os dois terá um caos. Então, eu começo a pensar não só no empreendedorismo na base da pirâmide, mas também na empregabilidade em escala na base da pirâmide, onde as pessoas passam a trabalhar perto de casa, nas suas agências de viagem, nos seus mais diversos negócios que a gente tem hoje nesses territórios, e a gente a cada dia vai ampliando. Quando chega a pandemia, e o BTG, eu agradeço aqui publicamente nesse momento, ajudou muito a CUFA. A gente conseguiu mobilizar 870 milhões de reais, não necessariamente em dinheiro. Com a Petrobras foram 60 milhões de botijões em reais em botijões de gás.
com a Vale do Rio Doce mais 50 milhões em cestas básicas, e com mais 150 grandes empresas, a gente fez uma série de ações, seja de transferência de renda, seja com empresa de carne, como a Friboi, JBS, carnes o tempo todo, e a gente, então, começa a expandir algumas ações de logísticas que a gente tinha. Hoje, a gente começou ontem em São Paulo, Parque Santo Antônio, Heliópolis, Paraisópolis, Capão Redondo. A Capão Redondo, por exemplo, já a distribuir, e assinamos um contrato com a Amazon, inclusive. Estamos assinando essa semana com a Americanas.com. E quem faz esse trabalho na ponta também é a CUFA. Então, a Hold ela passou a ser uma parceira, uma mantenedora da CUFA, na medida em que a gente é sócio da CUFA, ou a gente viabiliza recursos para ela no final do ano, ou ela já é sócia na ponta se a atividade que a gente está fazendo faz sentido. Então, a gente acaba criando uma hold social, quer dizer, acho que vocês nunca ouviram falar nessa expressão hold social, que vocês vão falar em negócios sociais, que há controvérsias, inclusive. Tem pessoas que acham, como o Yunus, que negócios sociais são negócios que você ganha grana, faz bem às pessoas, faz bem para o coletivo. Tem aquelas pessoas que entendem que, se for para ser social, tem que ser 100% social e você não pode receber nenhum centavo por isso. E, obviamente, que vai ter também aquelas pessoas que entendem que seus negócios são sociais, como uma empresa de bebida alcoólica, por exemplo, em que, se você for do marketing dessa empresa, você vai dizer que o seu negócio é social porque você trabalha com autoestima. Quem está doidão, obviamente, que está feliz. Ou não. E como empresa de cigarro também, que é com autoestima, ou quem trabalha com venda de armas também, pode ser considerada social sob o ponto de vista daquela empresa, porque, afinal de contas, ela trabalha com proteção da vida. Mas, independentemente disso, a nossa hold é social, porque não é um negócio, são vários negócios que vão se juntando a esses, que hoje são 25, e todos esses negócios têm um objetivo claro, que é o desenvolvimento daquelas pessoas e o desenvolvimento daqueles lugares. Obviamente que o ideal é que não existisse nenhuma favela no Brasil, mas existe, não foi eu que inventei. Então, acho que a minha participação aqui, meu tempo já acabou, era basicamente para ser testemunha desse momento, da criação desse prêmio, que normalmente a gente vê os prêmios se pensando nas grandes empresas que faturam trilhões de dólares, e a gente esquece, na verdade, se bem que falar de 2 milhões de reais não é pouca coisa também, né? A gente acaba, na verdade, não prestigiando quem está aí no meio desse caminho. Então, ao longo desses anos, eu também tenho recebido alguns prêmios, recebi de outros concorrentes dessa revista. Agora, no Fórum Econômico Mundial, fui premiado como empreendedor do ano, no Fórum Econômico de Impacto e Inovação, e tenho recebido e sendo reconhecido, seja nos países onde a CUFA está presente, são 20 países hoje, ou mesmo no Brasil. Mas o fato o desenvolvimento das favelas é muito importante para aquelas pessoas e para a sociedade. Essas pessoas não são carentes, elas são potentes, elas consomem e produzem. E, na pandemia, enquanto muitas das pessoas dos asfaltos recebiam no seu home office o seu motoboy favelado e iam abastecer seus automóveis com os frentistas, certamente, da favela, comendo as suas refeições com faveladas que faziam essas refeições. Quando você ia pegar o seu Uber, tinha ali alguém de favela ou de periferia. Quando você ia pensar no hospital, você pensava normalmente nos médicos, mas a gente normalmente não pensa na base da pirâmide que está servindo aquele hospital, seja varrendo, seja limpando, seja arrumando as camas. A gente não pensa normalmente nos supermercados, onde estão as empacotadeiras, onde estão os vigias, fazendo a máquina girar. Não existe um único prédio que fechou por conta da falta de mão de obra dos zeladores. Todos eles trabalharam na pandemia e eram as pessoas mais expostas na medida em que os ônibus estavam lotados na sua volta para casa, e as pessoas ficavam pasmas em ver que na favela tinha aglomeração. Óbvio, elas já viam aglomerada porque elas não tiveram a opção de fugir desse momento. Eu tenho 50 segundos somente, então eu diria que a base da pirâmide foi fundamental também na pandemia, e o empreendedorismo na base da pirâmide também tem sido fundamental para a sobrevivência dessas pessoas e para o desenvolvimento do ecossistema naquele local. Ou a gente divide com as favelas
toda a riqueza que os favelados geram, ou a gente vai continuar dividindo as consequências da miséria que, de certa maneira, a elite gerou até aqui. Obrigado. Estamos aqui para contar as histórias do asfalto, mas é claro que talvez o grande destaque da noite seja a história da favela. Celso, sua jornada é uma inspiração para todos nós, sem dúvida. Bom, muito bem. Como essa é a primeira edição do Prêmio Exame Negócios em Expansão, é importante entendermos como foram definidas as categorias. Para explicar isso e contextualizar o prêmio, chamo ao palco Léo Branco, editor da revista Exame. Boa noite para todo mundo. É um grande prazer estar aqui hoje, essa noite. Casa cheia, muita gente que veio de longe. Estava aqui conversando agora há pouco com empreendedores que vieram da Bahia, do Espírito Santo, da região norte. Essa é a primeira edição do ranking. Nessa edição, apenas metade das empresas são do estado de São Paulo. Da cidade de São Paulo ainda tem menos empresas. Então, é um ranking que é muito democrático em termos de abrangência, e a gente está muito contente mesmo de todos vocês estarem aqui, principalmente quem veio de longe. Obrigado mesmo. Bom, esse grupo seleto de empreendedores que faz parte do ranking começou a ser desenhado aí no começo do ano, com a abertura das inscrições para o ranking Negócios em Expansão. Lembrando que a inscrição para esse projeto foi 100% gratuita desde o início. E para participar do ranking, os tomadores de decisão nas empresas compartilharam conosco documentos contábeis importantes relacionados ao ano de 2021. Foram aceitas como documentação a demonstração do resultado do exercício, a famosa DRE, ou mesmo um balanço financeiro da empresa ao longo de 2021. E ambos os documentos tinham que ter a assinatura de um profissional de contabilidade. Essa documentação foi analisada por uma equipe técnica da PwC Brasil para testar a veracidade das informações e o cumprimento do regulamento exposto aí para o ranking, né? E, numa etapa seguinte, os times de BTG, Exame e PwC fizeram uma análise qualitativa do perfil dessas empresas. Tudo isso para formar a lista que vocês podem ver na revista, que está sendo entregue aqui no evento e que será lançada oficialmente amanhã. Na prática, pelo ranking, quanto maior o crescimento percentual da receita operacional líquida da empresa ao longo de 2021, na comparação com o resultado no mesmo período de 2020, mais bem colocada ficou a empresa no ranking. Ao total, 205 empresas foram selecionadas para o ranking, que vocês vão ter em mãos em breve. E elas foram divididas em 5 categorias. 4 dessas categorias consideram o porte do negócio. Então, vocês vão ver categorias de 2 a 5 milhões de reais de faturamento, 5 a 30, 30 a 150, 150 a 300 milhões de reais de faturamento, que a ideia é a gente comparar iguais, não comparar uma empresa de 200 e tanto com uma empresa de 2 milhões. Há desde empresas iniciantes que se enquadram ali no regime tributário do Simples até empresas com faturamento perto dos 300 milhões de reais, que é um patamar próximo de uma empresa grande. Além disso, a gente tem uma categoria chamada Novatas, que são as empresas abertas em 2020 ou com CNPJ com um faturamento muito residual ao longo de 2020 e que tiveram um crescimento explosivo aí no ano de 2021. Portanto, a gente achou por bem deixar elas separadas para não causar distorção ali nas demais categorias. Em comum, todas as empresas deste ranking tiveram um crescimento muito expressivo em 2021, por isso estão de parabéns e merecem todo o nosso agradecimento por terem feito parte desse ranking. Estendo também um agradecimento ao BTG Pactual, a CertSign e a PwC Brasil, que são patrocinadores e parceiros que apostaram nessa ideia. Muito obrigado. E um lembrete. Eu e todo o pessoal da Exame que está aqui conosco, e tem bastante gente aqui, estamos aqui para ajudá-los no que for necessário para um ótimo evento e para um network aqui depois dessa premiação. A gente está com um crachazinho diferente, ele fica na cor lilás. Podem procurar a gente, que a gente está super à disposição para poder ajudar. Bom, sem mais delongas, muito obrigado mais uma vez. Ótimo evento para todo mundo e vamos para a premiação. Valeu!
Obrigada, Léo. Vamos dar início agora à nossa premiação. É preciso enfatizar que, para a seleção do ranking Negócios em Expansão Exame, as empresas passaram por um rigoroso processo de avaliação e, portanto, todas são referências de crescimento e expansão. Sendo assim, cada categoria temos uma lista de destaques sem diferenciação de posicionamento, viu? Elas serão anunciadas em ordem alfabética, portanto, todas são vencedoras, não tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Muito bem, para entregar os troféus para os destaques, convido ao palco Renato Mimica, co-CEO da Exame. Teremos uma dinâmica bem simples. Assim que for anunciada a empresa, eu peço que seu representante suba ao palco para receber o troféu das mãos do Renato Mimica, pose para a foto, eternize esse momento, e em seguida cada um terá um espaço rápido para uma fala breve de agradecimento, 30 segundinhos. Vamos começar? A primeira categoria é empresas com 2 a 5 milhões de receita líquida. E a primeira empresa que convidamos para receber o troféu Negócios em Expansão é SM Places. Para receber o prêmio, convido ao palco Salles SM, CEO da SM Places. Por favor, um rápido registro. Pronto. Boa noite, obrigado Exame, obrigado BTG e obrigado principalmente ao time da SM Places, vulgo família, né? Gostaria que todos estivessem aqui para receber esse prêmio, sou apenas uma ferramenta no meio de um ecossistema que a gente vem construindo ao longo dos anos. E vamos continuar investindo no empreendedorismo brasileiro com muita educação e muita tecnologia. Obrigado. Parabéns à SM Places. A nossa próxima empresa de destaque dessa noite é Valquíria Fernandes Treinamentos. Por favor, pode subir ao palco a Valquíria Fernandes, que é fundadora, CEO. Seja bem-vinda. Boa noite, ainda em choque. Bom, eu vim de longe, eu moro em Natal. Gente, muito feliz aqui, obrigado Exame, obrigado BTG. A nossa empresa é uma empresa de educação digital, eu sou fisioterapeuta e a gente transforma a vida dos fisioterapeutas e, consequentemente, de todos os pacientes, de todas as pessoas que têm dores. Obrigada. Parabéns, Valquíria Fernandes Treinamentos, que veio de longe, de Natal, um prazer recebê-los. Temos a satisfação de anunciar a nossa próxima premiada, nosso próximo destaque dessa noite, que é a Wolf. Por favor, venha ao palco para receber o prêmio Caetano Altafim, CEO e fundador. Corre para cá. Boa noite a todos. Adoraria agradecer à Exame e ao BTG Pactual. Um prazer estar aqui essa noite. Queria também agradecer ao nosso time da Wolf. É um prazer hoje fazer a revolução das pet shops locais. São mais de 40 mil pet shops locais que apoiamos hoje. E do cliente, tutor de animal de estimação. Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui e até o ano que vem. Muito obrigado. Fala sério, esses pets estão promovendo uma verdadeira revolução nas nossas vidas e nos negócios. Boa notícia. E olha, a próxima categoria desta noite é empresas com 5 a 30 milhões de reais de receita líquida. E nosso primeiro destaque nessa categoria é BR Batel. Por favor, venha ao palco para receber o troféu Lucas Flores, co-CEO. Bom, queria agradecer Exame, BTG, todos que estão aqui, parabenizar também quem está aqui e agradecer o time da BR Batel, que está lá em Curitiba. A gente não para fazer conta e para ver o que cresceu, se cresceu, a gente vai trabalhando e segue. A gente é muito movido a propósito, nosso negócio aproxima empresas
pequenas, médias e grandes, mais para o médio, a acessar o recurso de crédito. A gente trabalha com crédito. E é muito claro para nós que todas têm muita demanda, o mercado é muito distante do mercado de crédito e a gente quer seguir fazendo isso com propósito. A gente recebeu mais de 17 bi de solicitações de crédito em 2022. Então, para nós é uma satisfação trabalhar com isso, a gente é muito feliz com o que faz, é um propósito muito grande no negócio nosso. Valeu. Parabéns a BR Batel, sigam nessa toada que está dando certo. E olha, próximo destaque dessa categoria temos OnCare Saúde. Por favor, venha ao palco para receber o prêmio Ricardo Pacheco, presidente. Boa noite a todos, é uma emoção muito grande estar aqui com vocês. Na verdade, a persistência eu acho que realmente traz ao êxito. Isso pessoal nosso, mais 150 colaboradores que foram colocados nesse ano, implantados dentro de uma pandemia muito forte. A nossa plataforma de saúde integral e integrada, ela trouxe a volta de muitos códigos nacionais de atividade econômica nesse ano que foi realmente muito desafiador, vamos colocar assim. Então, um agradecimento a todos vocês, muito obrigado por tudo, dentro desses mais de 20 anos de carreira dentro da OnCare. Muito obrigado. Parabéns, OnCare, Ricardo. E a nossa próxima empresa destaque do Troféu Negócios em Expansão é Unique. E para receber o prêmio, convido ao palco Anders Hartington, cofundador e COO. Muito obrigado, que honra. Olha, esse mês aqui faz 15 anos que eu cheguei no Brasil. E cada um tem a sua história. E garanto que não imaginei que eu ia estar aqui esse dia com o Exame BTG Pactual para compartilhar um prazer tão grande aí de ganhar um prêmio como esse. Agradeço também a todo o time que está aqui em São Paulo e Fortaleza. Em 2020 era 7 pessoas apenas, hoje somos quase 40 pessoas. Então, a expansão vai além de receita, né? Muito das pessoas. Então, muito obrigado para todas. É uma grande honra. Obrigada, Unique. Parabéns. Nossa próxima categoria é empresas com 30 a 150 milhões de reais de receita líquida. E começamos esta categoria anunciando a empresa destaque Opus Construções Modulares. Vem para cá, Felipe Ventura, CEO. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer as 356 pessoas que fazem parte do time da Opus. Nós somos uma Construtec e a gente tem uma missão importante de transformar a forma de construir. A gente quer realmente fazer espaços em uma indústria, com os conceitos da indústria 4.0. É um desafio bem grande, mas esse prêmio ele representa os 150 mil metros quadrados de edificações que a gente já fez até hoje. E ele é o primeiro passo de uma história importante que vem por aí. Obrigado. Legal, parabéns ao Opus. Mais de 300 funcionários, muito bacana. Vamos agora receber no palco a próxima empresa destaque, que é Rise Retail. Por favor, vem para cá. Frederico Augusto Gontijo, CEO. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aos organizadores do evento, a Exame, BTG também, que é um grande parceiro nosso. Agradecer todo o nosso time que fez o impossível acontecer, mesmo num tempo super complexo de pandemia. Aos nossos clientes, que são a razão da gente existir. E aos nossos parceiros que, junto com a gente, fazem tudo isso acontecer. Muito obrigado e boa noite. Parabéns, Rise.
Convidamos mais um destaque ao palco. Agora é a vez de WeClicks. Por favor, venha ao palco para receber o prêmio Fabrício Kameyama, CEO. Está lá atrás, Fabrício, parabéns. Fabrício veio de longe, estava lá, é da turma do fundão, Fabrício, está chegando. Boa noite a todos, obrigado pelos organizadores, Exame, BTG. A gente acredita muito na redução da desigualdade social através da inclusão digital. A gente ficou extremamente feliz de poder ter ajudado mais de 200 mil famílias nesses 2 anos de pandemia e vamos continuar expandindo e fazendo esse empreendedorismo brasileiro avançar cada vez mais. Muito obrigado. Parabéns, parabéns, WeClicks. E a nossa próxima categoria agora, 150 a 300 milhões de reais de receita líquida, seguindo sempre a ordem alfabética. Nosso próximo destaque desta noite é Fintech. Por favor, venha ao palco para receber o troféu Fernando Sartori, CEO. Boa noite, pessoal. A Finpec nasceu com o objetivo de trazer soluções financeiras para a pecuária brasileira e trazer a pecuária para mais próxima da Faria Lima. E 4 anos depois, estamos muito felizes aqui de sermos não só a primeira, como a maior fintech de pecuária do Brasil. Obrigado, BTG, obrigado, Exame. Agradecer minha família pelo apoio, meu sócio fundador Michel, que está ali, e todos os sócios e colaboradores da Finpec que fizeram com que a gente chegasse até aqui. Obrigado. Obrigada, parabéns à Fintech. Hora de convidar mais uma empresa destaque ao palco. COV, por favor, para receber o prêmio, recebemos Ademar Milani Neto, CEO. Tá vindo, Ademar, parabéns. Boa noite a todos, obrigado Exame, obrigado BTG. Queria em primeiro lugar agradecer às dezenas de milhares de motoristas que fazem com que nosso serviço exista. A COV fornece carro por assinatura para dezenas de milhares de motoristas, com a missão de transformar acesso a carro de uma forma mais inclusiva, mais fácil e mais acessível, num mundo, ou melhor, num Brasil onde reprova mais de 70% a 80% dos financiamentos bancários. Agradecer todos os sócios e colaboradores da COV, em especial o Bruno, que está aqui comigo hoje, e a minha família, Natasha também, minha esposa, que está aqui hoje. Obrigado. Parabéns, a COV. Convido agora mais uma empresa destaque único. E para receber o prêmio, Paulo Alencastro, cofundador, por favor. Ali o Paulo, parabéns. Boa noite a todos. Obrigado, Exame. Obrigado, BTG. Gostaria de agradecer a todo o time que trabalhou nessa forte expansão, aos nossos clientes, parabenizar todas as empresas aqui presentes e dividir, por fim, com vocês que a gente está super feliz em implementar uma agenda nova no Brasil com a identidade digital, onde a gente promove a digitalização das empresas, alavanca inovação no mercado e, principalmente, garante que todas as nossas empresas tenham melhores relações com os consumidores. Muito obrigado. Parabéns, único, Paulo. Quando falamos em empreendedorismo e negócios em expansão, estamos naturalmente olhando para o futuro. Afinal, quem cresce e se desenvolve está sempre voltado para o que vem adiante. E é com esse espírito aberto ao novo, acreditando em um futuro sempre melhor para os negócios, para a economia e para todo o nosso país, que vamos fechar nossa cerimônia de premiação agora com a categoria Empresas Novatas. E o primeiro destaque dessa categoria é
Begin. Para receber o prêmio, convido ao palco João Fogaroli, CEO e fundador. Boa noite a todos, tudo bom? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao BTG e à Exame por essa oportunidade. Com certeza vai abrir muita porta para a gente, dar bastante visibilidade e reconhecimento. E principalmente, eu preciso agradecer o time que não está aqui comigo, não puderam vir, mas que sem eles a gente não conseguiria chegar aqui hoje. Com R$100 de investimento do bolso, só isso a gente conseguiu chegar aqui com muito esforço, muita dedicação e acreditando que, cara, um passinho de cada vez a gente consegue chegar lá. Muito obrigado de coração. É isso aí, histórias sempre inspiradoras, né? R$100 e agora já é destaque aqui no Prêmio Negócios em Expansão, primeira edição desse Prêmio da Exame. Convido agora o nosso próximo destaque desta noite, DQR Tech. E, por favor, para subir ao palco, Ricardo Rodrigues, CEO. É difícil, né, a gente falar assim, colocar o sentimento em palavras, né? Tipo, poxa, tá dando certo. Tá dando certo. Em 2019, nós éramos 2. Hoje somos mais de 150. E esse prêmio simboliza toda essa família que a gente vai expandindo e crescendo a cada dia que passa. Muito obrigado, pessoal. Parabéns, né? DQR Tech. Acho que nem mais novata né? Mais de 150 já. E olha, para encerrar nossa cerimônia, a última empresa novata destaque que vai receber o troféu Exame Negócios em Expansão é Prioriza Webshop. Infelizmente, o CEO Diego Aguilera não pôde estar presente, mas enviaram um vídeo. Vamos ver. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Aguilera, eu sou o CEO da Prioriza e como vocês podem ver, eu tive um pequeno acidente de percurso e por isso não pude estar presente no evento. Mas nós gostaríamos de agradecer à revista Exame pela premiação de empresa destaque e estamos super orgulhosos por estar passando por esse momento. Aproveitem o evento. Parabéns, a Prioriza. Agradeço também ao Renato Mimica por me fazer companhia na entrega dos troféus. Nunca tirou tanta foto na vida. Tá bem, vai sair bem na foto. Renato, obrigada. Estamos chegando ao final da nossa cerimônia e eu gostaria de dizer que todas as empresas aqui presentes, sem exceção, que fazem parte do ranking Negócios em Expansão, vão receber um certificado digital reforçando e validando a relevância desse prêmio. Parabéns, vocês estão ajudando a mover e a mudar o nosso país. E tenho certeza que este prêmio impulsiona a nossa economia e o espírito empreendedor dos empresários brasileiros. Agradeço a participação de todos e todas nessa noite tão especial. Muito obrigada pela oportunidade de fazer parte desse momento importante. Agora convido a todos a aproveitarem o happy hour que teremos na sequência. Está uma maravilha, tenho certeza que está todo mundo com fome. No foyer temos um lounge da Exame Academy e o time estará à disposição para bater um bate-papo, para bater um papo e apresentar soluções que podem apoiar para que seus negócios continuem se desenvolvendo. Lembra com aquele crachazinho lilás? E um último lembrete importante, se alguém deixou o carro no estacionamento e não no valet do evento, por favor, procure uma das recepcionistas só para fazer a troca do ticket e validar tudo direitinho, tá bom? Boa noite a todos e a todas, muito obrigada, boa sorte, bom trabalho para todos os empreendedores que nos inspiram tanto nesse país.